A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus seja louvado nesse dia que se chama hoje. A Ele a glória, a honra, a adoração, o poder. Aleluia. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Daniel. Irmãos, mais alguns capítulos estão chegando no fim, né? Deus seja louvado por isso. De 27 versículos, irmãos. Um capítulo, para quem lê, é leitor da palavra de Deus, muito conhecido, muito falado, mal interpretado por alguns. Aleluia. Não que a gente aqui seja dono da verdade de maneira nenhuma, irmãos. Mas como você, como nós aqui, a gente quer pedir ao Espírito Santo de Deus: venha abrir os nossos olhos, irmãos. A gente venha ter clareza da parte do Senhor para compreender o que está na Escritura. Esta passagem, esta palavra é de Deus naquela época e para nós hoje, irmão. Quem está querendo ir morar no céu, meu querido, que está se esforçando todo dia para entrar no reino do céu, a Bíblia fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo, meu irmão. Não fica preocupado quando a gente fala sobre escatologia, sobre arrebatamento, sobre esse tempo que vai existir sobre a terra. Não, irmão, porque a alegria da salvação é permanente na vida dele. Ele sabe que o Espírito Santo está com ele. Aleluia! Mas ele tem o desejo, a vontade na alma de aprender a palavra. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Daniel capítulo 9. Você vai ver que o capítulo 9, Deus é maravilhoso. Há títulos aqui, há 2 títulos aqui. A gente quer comentar um por um, versículo por versículo, para a gente entender. Meu irmão, quando você for ver esse vídeo, meu irmão, não tenha barulho perto de você. Dedique esse tempo para Deus em oração, em comunhão, com a Bíblia aberta, o Espírito. A Bíblia fala: quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Dedique a Deus, irmão. Faça o melhor para Ele, amém? Versículo 1 tem um título antes que fala assim: oração de Daniel. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, né, irmãos? Aqui a gente vê que já sai do domínio da Babilônia, né? Os capítulos anteriores a gente falou sobre Belsassar, que era o filho, né, de Nabucodonosor. E aqui aquela imagem, que a gente viu lá no capítulo 2 de Daniel, depois a gente falou nos outros capítulos também, relembrando, né? Louvado seja Deus. Medos e os persas agora estão no controle. Estava se cumprindo aquela profecia, né? E Deus, que é poderoso, é maravilhoso, estava permitindo o seu filho, seu servo, aleluia, seu enviado, o profeta Daniel, né, que o significado do nome dele no hebraico é: o Senhor é meu juiz, a estar com vida, mesmo numa idade avançada. Acredita-se aqui que ele estava com mais de 80 anos, irmãos. Precisamente a gente não vai dar os dados para você aqui, mas Deus está permitindo Daniel ver, se cumprir isso. Você vai ver que não vai falar de Ananias, Misaías e Azarias, estavam vivos, não está falando deles aqui. Mas mesmo que eles não estão falando, irmãos, eles estavam lá também no exílio também lá. Versículo 2: no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, né? Jeremias capítulo 25, você pode ler lá. Aleluia, glória a Deus. Em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram 70 anos. Jeremias 25 fala isso, irmãos. Por misericórdia de Deus, irmãos. Aí no canal a gente tem gravado o livro do profeta Jeremias inteirinho. Você pode digitar lá Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, se você está vendo pela primeira vez, colocar lá Jeremias capítulo 25. Ou se você já é inscrito, irmãos, vai na playlist lá, você acha facinho, né? Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude. 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza, né? Que era um simbolismo, irmãos, de humilhação. Que os judeus faziam, irmãos, aleluia, para chegar-se diante de Deus, né, irmãos? Que maravilha. Versículo 4. E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. 5.
pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, né? Daniel orando, irmãos. Daniel apresentando o povo e colocando ele também no meio, irmãos. Que tremendo. Versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, e que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 7. A ti, ó Senhor, perante a tua justiça, mas a nós a confusão. Olha, irmão, que tremendo, irmão. Quando a pessoa tem temor a Deus, irmão, quando a pessoa é voltada-se para Deus, quando a pessoa entende que Deus é o Senhor, Deus que rege, no Senhor a justiça, nós a confusão. Quem confunde, quem complica, quem faz as coisas e toma decisões erradas somos nós, irmão, por não falar, não orar, não buscar, não depender do Senhor todo instante, todo momento, nós confundimos, erramos e falhamos e desagradamos o Senhor. Não é o Senhor que faz nada de errado, é nós que fazemos, irmãos. Olha que maravilhoso. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. E Daniel, homem de Deus, irmão, estava falando com o Senhor em oração e colocando: Deus, é nós aqui nessa terra, nós aqui que interpretamos errado o que o Senhor diz na tua palavra. Por que muitos nos dias de hoje, irmãos, estão se apostatando da fé? Por que muitos nos dias de hoje pregavam igual nós, falavam igual nós, condenavam na palavra o que era pecado, o que era errado? Porque a luz que está em nós por causa de Cristo, irmãos, nos leva a entender isso pela palavra. Hoje, esses mesmos que falavam contra o pecado, esses mesmos que falavam contra a iniquidade, o erro, a bagunça, estão falando que não tem problema. Ah, vem com aquela desculpinha, irmão. Deus é amor, Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro, meu querido. Não, Deus quer você por inteiro, corpo, alma e espírito. Palavra é correção, palavra é ordem, palavra ela vem com a correção, mas vem com o bálsamo junto. Hoje tem um povo, irmão, que é vingativo. Eles são vingativos e quer que Deus seja vingativo igual eles. Não, irmão. Deus, ele perdoa. Deus, ele cura. Deus, ele restaura. Deus, ele quer curar o homem, a mulher que está fora da presença dele, para que seja uma nova criatura. E aquele que se afastou, volte. E aquele que está aí coxando em dois pensamentos, se converta, se arrependa. Mas não vive interpretando a palavra, a escritura sagrada do jeito que acha, falando besteira, falando asneira, inventando coisas que na Bíblia não está escrito, falando de coisas que o Senhor não falou na palavra. E pôr como regra, meu irmão, cuidado, meu irmão. Leia a palavra, versículo por versículo, examine ela. É dessa forma, por bondade e misericórdia, que o Espírito de Deus fala aqui conosco para a gente fazer, irmão, lendo palavra, versículo por versículo, para nós aprendermos juntos. Bendito seja Deus, aleluia. O versículo aqui agora é o 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque pecamos contra ti. 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Irmão, misericórdia e perdão, irmão. Deus repreende aquele que ele ama, diz a palavra, mas ele tem o bálsamo, irmão. Se arrependeu, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus perdoa. Deus não lança em rosto. Quem lança em rosto é o diabo, meu querido. Quem lança em rosto, minha irmã, é aquele cidadão que fala que é de Deus, não é nada. Ele aponta, ele julga, ele não tira a trave do olho dele e quer colocar no seu, no meu. É um acusador, é um discípulo do diabo. Pastor, não fala isso, não falo, meu querido. Jesus disse para aqueles homens, aos religiosos da época: vós tem por pai o diabo, que mente desde o princípio. Meu irmão, é palavra, mensagem de Deus. Na Santa Ceia, o Senhor Jesus falou: um de vós é o diabo. Por quê? Porque fazia aquilo que agradava ao diabo. Quem faz aquilo que agrada ao diabo tem por pai o diabo. É seguidor do diabo, é discípulo do diabo. Não é de Deus, irmão. Palavra, mandamento, tem que estar aqui escrito, não está, cuidado. Versículo, aqui o 10. E não obedeçamos a voz do Senhor, nosso Deus, para
andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Vamos ler até o 15, irmãos. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Para isso, a maldição e o juramento que estão escritos na tua lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. 12. Ele confirmou sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes e que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. 13. Como está escrito na tua lei, Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para que convertamos as nossas iniquidades, para nos aplicarmos a tua verdade. Apressou-se o Senhor e vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Ora, pois, Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Irmão, falha, erro está em nós, irmão. Em Deus está a perfeição, a verdade, a justiça, a equidade. Querido, refugiemos nós no Senhor, busquemos ao Senhor enquanto é perto. Isaías 55:6. Clamamos, oramos, suplicamos, choramos a misericórdia dele para que ele nos perdoe, e nós vamos à luz da sua palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Irmão, salvação da alma, permanecer na presença de Deus. Irmão, as demais coisas Deus acrescenta. O alvo é o céu, irmão. O alvo é Cristo. O alvo hoje é pregar a sua palavra, fazer a sua vontade, ganhar almas para o reino dos céus. Irmão, o alvo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que buscar no Senhor a justificação, ser redimido pelo sangue do Cordeiro, santificados por Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Arrependimento, meu querido irmão, tem que estar em nós, em mim, em você. Deus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido, mas quando ele voltar para buscar a sua igreja, irmão, os arrependidos vão ser arrebatados. Pessoa que se bate no peito, se acha dono da verdade, que sabe, que acontece, que faz, não vai, irmão. Não há arrependimento na vida dela. É sério isso aí. Vamos ler do 16 agora ao 19. Aleluia. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira, o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, por causa da nossa iniquidade, os nossos pais vieram a Jerusalém, o teu povo, a servir o opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Oh, que bênção! 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, ouve, abre os meus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em nossas muitas misericórdias. 19. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos, age sem tardar por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmão, Daniel estava fazendo uma oração aqui, irmão, que ele dependia de Deus, ele precisava de Deus, sem Deus ele não é nada, e o povo teve conhecimento de cada palavra que Daniel falou, para que houvesse um verdadeiro arrependimento. Irmãos, arrependei-vos, diz a palavra, porque é chegado até vós o reino dos céus. Aleluia! Isso tem que ser hoje, irmão. Aleluia! A parte aqui B, irmãos, com outro título, do 20 ao 27, fala assim: Gabriel, o anjo Gabriel, explica as 70 semanas. Irmão, cuidado. Muitas pessoas interpretam esta passagem bíblica de forma errada. Você vai ver na Bíblia que Jeremias 25, ali Deus deu uma data de 70 anos e se cumpriu, irmãos. Algumas outras partes na Bíblia falam de tempos, de anos, e se aconteceu. Meu querido irmão, nunca se esqueça de uma coisa: 1000 anos para Deus é como um dia, 1000 dias como um ano.
Você não pode querer, muitas vezes, interpretar algo que o Senhor está falando para mim e para você na ótica humana. Não, irmão, é espiritual. Aleluia. A gente sabe, irmãos, que uma semana aí, a última, é a semana ali da grande tribulação. Irmão, a gente tem que ter ciência disso, irmão. Para essa última semana acontecer, a igreja de Jesus vai ter que ser arrebatada. Há um monte de interpretações nesse sentido, meu querido irmão. Não se detenha, não se preocupe com isso. Tessalonicenses, o povo falava da vinda do Senhor, irmão. A gente queria parar de trabalhar, a gente queria parar de fazer as coisas. A Bíblia fala assim, que aquele que não trabalha, não coma. Irmão, a vida tem que continuar normal, buscando a Deus, servindo a Deus, orando a Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra. O dia e nem a hora ninguém sabe, irmãos. Nem o próprio Cristo sabe, só o Pai. Irmão, Ele é o Senhor do tempo, nosso Deus, irmão. Então não se preocupe com isso. Vamos ler aqui o 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo Gabriel, irmãos, que eu tinha visto na minha visão, ao príncipe veio voando rapidamente e ficou-me a hora do sacrifício da tarde. 22. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Oh, maravilha! 23. No primeiro das tuas súplicas saiu a palavra e eu vim para o declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Irmão, desde quando Daniel se aplicou a orar, Deus já ouviu, Deus atendeu, Deus já tinha a resposta para ele. Mas, meu irmão, muitas vezes nós queremos a resposta agora, nesse segundo agora. Irmão, Deus está no controle do templo. Fiquemos firmes. Firmemos a nossa confissão, a nossa fé no Senhor, na palavra. Aquele que crê, diz a palavra, não se apressa. Deus já tem resposta, aleluia. O versículo aqui agora é o 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Messias é Cristo, irmão. É o Senhor Jesus. Aí muitos vão interpretar, que colocam até 490 anos, mas os últimos 7 anos da grande tribulação, as datas não batem, irmão. Não, meu querido, não se preocupe com isso, irmão. O que tem acontecido na palavra tem se cumprido, irmão. Jesus veio, Jesus viveu nessa terra, Jesus ressuscitou, aleluia. Não queira entender essa parte que às vezes não cabe a nós, a Deus, irmão. Fique firme no Senhor, e isso que nós temos que fazer. Amós 4,12, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Fique firme, fique igual Apocalipse, o último versículo. Ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que maravilha, aleluia. Espere a vinda do Senhor, irmão, como se fosse hoje. Hoje, irmão, quase 19 horas agora que a gente está gravando esse vídeo, irmão. Como se fosse hoje, até meia-noite. Irmão, fique firme no Senhor, aleluia. 26. E depois das 72 semanas será desarraigado o Messias nas mãos dos... desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim de haveres guerras, estão determinadas e assolações. Irmão, quando Jesus estava ainda vivo, antes dele ser morto, ele falou dessa destruição, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Jerusalém foi destruída o tempo todo, irmãos, pelo general Tito. Se não fala a minha memória, não estiver errado. Ah, meu querido irmão, tudo que a Bíblia fala se cumpriu. Daniel aqui, irmãos, há quantos mil anos atrás falou disso? Irmão, e se cumpriu nas palavras do próprio Cristo. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus citando Daniel, o tempo da desolação. E outras passagens
bíblicas que já se cumpriram no decorrer da história. Meu irmão, a palavra está se cumprindo, irmão. 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Anticristo aqui, irmão. Entra em cena. Quem o detém hoje? O Espírito Santo de Deus. Está em Tessalonicenses. A hora que o Espírito Santo for tirado, porque ele vai levar a igreja, que somos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, por misericórdia do Senhor, irmão, ele vai se manifestar. Uma semana só. Apocalipse 12. O diabo veio até vós, furioso, falando nas minhas palavras. Sabe que pouco tempo lhe resta. Leia lá todas essas passagens bíblicas, irmãos. Tem muitas outras. Olha que fala aqui, ó. Por uma semana. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade de uma semana fará cessar. Porque ele vai mostrar quem ele é, irmão. Os judeus que tiverem aqui nesse período. Muitos também ali que vem de Ismael ali, irmãos. Ismael é irmão que de Isaac. Irmão, filhos de Abraão vão acordar nesse período. Vai haver salvação para eles também, irmãos. Aleluia! E ele vai se mostrar quem ele é. Vai enganar primeiro, irmão. Olha aqui, ó. Aleluia! E a semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Aleluia! Sobre a ala das abominações. Virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmão, a Bíblia ela é maravilhosa. Eu creio que está escrito aqui, irmão. Irmão, vai ver o período da grande tribulação. Se você ler Apocalipse, vai ver lá, vai ter um milênio. Meu irmão, eu não vou falar se você é se é tribulacionista, se é mídia. Não quero entrar nessas, aleluia, visões que tem dentro do mesmo assunto escatológico. Não, irmão. Eu quero falar para você que quer morar no céu, meu querido. Tudo isso a gente já estudou, entende. Não vou querer explicar isso aqui, não, irmão. Você é de Jesus, irmão? Obedeça a palavra, sirva a ele com alegria. Como o apóstolo Paulo falou, esperando a vinda do Senhor como se fosse hoje. Meu irmão, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não vai. Jesus abreviou aqueles dias, diz a palavra, nenhuma carne se salvaria. Fique com a palavra. É necessário, importante crescer na graça, no conhecimento e entender isso, irmão. Que é maravilhoso. A gente precisaria aqui, irmão, de 2 horas para a gente entrar só nesse capítulo 9 aqui, irmão, para explicar isso. Mas, irmão, a gente hoje não dispõe desse tempo. Um dia a gente vai dispor. Vai falar o que aconteceu na história, vai explicar isso aqui, irmão, para a glória de Deus. E nós aqui, irmãos, a mensagem de Cristo hoje, irmão, é que você se salve, que você não passe por isso, que você aceite-o, reconheça nos teus caminhos, porque Ele te escolheu já. Aleluia. Você afastou, meu querido, volte para o Senhor. Você é dele, nós somos dele. Aleluia. E Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele. Ele perdoa os seus pecados agora. Arrependa-se. Amém? Daniel 9, meu irmão. Tudo isso vai acontecer. É palavra de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu querido irmão, não deixe o joinha aí, não esqueça. Traga inscritos para o canal, nos ajude. Aqui nós oramos pela sua vida. Ore por nós também. Paz do Senhor Jesus.